Então vamos lá. Pessoal, eu achei importante estar falando com vocês assim o quanto antes. Eu adoraria fazer individualmente, mas a gente teve uma procura muito grande ali para entender um pouquinho a nossa metodologia e eu não teria horário para atender todos vocês individualmente. Então, aqui juntos, eu vou conseguir mostrar a metodologia, vou conseguir mostrar mais sobre a mentoria, mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade para perguntar, tá? Não existe pergunta boba, não existe pergunta mal feita. Essa prova é uma dúvida gigante para todos vocês, mesmo para quem já fez, né? Muitas das vezes se preparou de uma maneira inadequada e ainda não consegue ver a prova do jeito que ela é, tá bom? Então, quero que vocês fiquem super à vontade, independente do número de pessoas que estiver aqui com a gente. Então, o meu objetivo é deixar claro, e se não tiver claro para vocês, é porque eu não estou explicando adequadamente. Então, podem me fazer quantas vezes vocês quiserem as perguntas que vocês precisam fazer, tá bom? Então, falando um pouquinho da BeReady para vocês, pessoal, a BeReady tem aí 12 anos de mercado. Nós viemos do mercado de residência médica, eu e o Paulo, né, o meu sócio, e a gente conheceu a realidade de revalidação também há 12 anos atrás nesse mercado. Eu fui para Bolívia, fiquei lá uns 3 meses e me apaixonei pelo esforço, né, de vocês, pela competência e vi o quanto que vocês estavam mal assessorados. E aí eu e o Paulo decidimos montar a Be Ready com esse foco, um foco de realmente estudar a prova de uma maneira muito detalhada, muito assertiva, usando todo o nosso conhecimento para que vocês realmente pudessem entender o que que é a prova do INEP. Então, a gente tem junto conosco uma junta de especialistas médicos, cada um na sua área, atuando, né, na atenção primária, secundária, terciária, ou seja, eles estão lá com o dedo no pulso. Eu sou neurocientista voltada para a área da educação, e aí a gente tem, além disso, os nossos atores que também atuam na prova do INEP desde 2014. Alguns dos nossos especialistas foram banca de prova, tanto da revalidação UFMT, quanto teórica do INEP e participaram da capacitação da prática do INEP. Não chegaram a fazer as estações, mas foram capacitados para isso. E com esse conhecimento, pessoal, a gente tem muita, mas muita propriedade para falar exatamente o que é que a banca pede na prova, né? O que que os especialistas, quando constroem as estações, ele tem de expectativa? Ah, eles querem que o candidato se ferre? Não, não existe esse direcionamento em nenhuma das situações, né? Então, essa é uma primeira grande mentira que se falam para o INEP não quer que a gente revalide. Não, não tem nada a ver. Ele pode ser extremamente gerido, né? Então, assim, ele não tem ali uma organização na gestão, e aí as correções são mal feitas, prova, enfim. Mas a prova em si, a estrutura de prova, ela é muito bem construída. E ele veio se desenvolvendo aí desde 2011, quando surgiu a prova unificada de revalidação, até agora, ele veio evoluindo. Não mudou em absolutamente nada o princípio da prova. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu queria desmistificar um pouquinho esses fantasmas que colocam aí para vocês, porque vocês já vão para a prova apavorada, né? Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Vou ter que estudar 24 horas por dia e mesmo assim não vou conseguir. Não é isso. A prova é simples, né? Eu não quero dizer que é uma prova fácil, porque ela exige um controle emocional gigante. Por quê? Porque é uma prova, né? É uma prova prática, onde você entra dentro de uma sala, você não sabe o que vai acontecer, mas eu quero mostrar para vocês que vocês sabem como vai acontecer. O tema que está lá, ninguém sabe. E nem vocês vão saber, né? Não adianta, puxa, estatística, tal. Cada edição a gente percebe que essas estatísticas vão indo por água abaixo. E ele fica muito no básico. Olha, vai cair luto, né? Vai cair ludopatia. É sempre mais do básico. Então,
vocês vão ter que aprender a fazer bem a prova. Entender a estrutura de prova é esse o nosso objetivo, tá bom? Então, a minha ideia aqui com vocês hoje é pegar uma estação do INEP, uma estação de 2023, porque quando vocês olharem as últimas edições, vocês vão ver que não mudou nada. Puxa, olha, a Beth falou que realmente só foi 2023. Se eu olhar uma 2022 é igual, se eu olhar 2024 é igual, se eu olhar 2025 é igual. O jeitão da prova é igual. E aí, eu quero, junto com vocês, levar a linha de raciocínio que está baseada na nossa metodologia. Nós somos completamente contra ensinar vocês a decorar. Não existe esqueleto na B-Read, tá bom? Então, eu deixo isso muito claro, porque às vezes vocês estão apoiados no esqueleto e precisam dele para estudar. A gente não tem certo ou errado, tem o mais eficaz ou o menos eficaz, né? Tem gente que passa usando esqueleto? Tem, mas eu garanto que além do esqueleto ele usa o raciocínio clínico. Não dá para passar só com esqueleto, né? Se você não aprender a interpretar o exame físico e raciocinar em cima daquilo que o exame físico te dá, você não consegue passar. Por isso é que o índice de reprovação é tão alto. Não é porque a prova é difícil ou porque o INEP quer que vocês sejam reprovados. É porque está se estudando errado, está se apoiando em fantasmas que não existem. Mas eu quero que vocês cheguem a essa conclusão. Então, o meu convite, né, no final desse nosso encontro, é que vocês vão lá no site do INEP, olhem as provas. Mas quando vocês olharem a prova, não é praticar o checklist, é fazer essa olhada aqui que a gente vai fazer juntos. E aí me deem esse feedback, né? Puxa, olha, realmente fez sentido o que a Beth falou, ou não fez sentido algum, né? Ela tá me falando isso, mas eu realmente acho que não é assim, não. É diferente, não é desse jeito, tá? Então, eu preciso muito que vocês façam isso para que a gente consiga cada vez mais se empoderar daquilo que a prova do INEP nos traz. Tudo bem? Até aqui vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam já de me perguntar antes da gente abrir alguma estação? Sim, não. Beth, bom dia, tudo bem? Bom dia, querida. Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Vamos lá, a gente tem bastante informação sobre a segunda fase por aí e futuramente novas mudanças, né? Uhum. Enfim, vindo até da própria parte do INEP aí. Essa próxima edição ainda temos a probabilidade, eu creio que sim, né? De ser o presencial com ator, atriz e a gente estando lá, ou já novas mudanças para ser digital. Então, Daniela, essa é uma pergunta excelente, né? Que a gente também está ali, como é que eu vou dizer, especulando. Então, veja, a data extraoficial da prova que nos passaram, 30 de agosto, tem um dia só. Aí você fala, como assim? Vai ser só um dia? Que estranho. O que vai acontecer? Então, presencial tem que ser, né? Visto até no próprio Enem, que é uma das provas que eles mais investem, né, para segurança e tudo mais, ela é presencial, mesmo que seja feita em multimídia, ou seja, num computador. Então, ir até o local, eu tenho praticamente certeza que a gente vai ter que ir. O que pode mudar, que é o que a gente está especulando, tá, gente? Não existe nenhuma evidência, nem de um lado nem do outro, que possa mudar. É que ela seja feita toda dentro de um sistema. Sabe quando vocês vão ver, vão conhecer algumas plataformas de treinamento de checklist, vocês vão ver que os impressos aparecem e vocês interagem com uma pessoa do outro lado. O que que isso ajudaria? Ajudaria a evitar perdas de vídeo. Ajudaria, eu não estou falando que eliminaria, tá, gente? Porque mesmo no sistema podem acontecer falhas, mas ajudaria. Talvez seria mais rápido esse processo. Então, é o primeiro ponto que a gente está entendendo que pode acontecer. E a atuação do paciente simulado? Será que vai ser uma IA? Ponto um. Pode ser? Pode ser. Uma IA muito bem treinada, que a gente está vendo uma evolução cada vez maior da atuação da IA. O que que isso ajudaria? Ajudaria a eliminar os raros erros de paciente simulado. Eu coloco aqui raros, pessoal, porque a gente faz recursos há muitos anos.
E são raríssimas vezes que a gente vê o paciente simulado errando. O que que significa errando? Significa dar uma informação errada. Agora, se ele fala mais ou fala menos, mas ele fala corretamente, também é considerado uma falha, mas ele não está passando uma informação errada, tá? Então, eu acredito que neste ponto, se a gente tivesse uma IA, isso iria melhorar horrores, né? Porque a gente teria ali uma informação correta. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, o que que eu quero que vocês realmente se preocupem? Com a estrutura da prova, que não vai mudar. Por que que eu tenho essa certeza? Porque não existe uma prova prática sem tarefa e sem checklist. Não existe. Não tem como eu avaliar a habilidade de um candidato sem eu estabelecer critérios para ele cumprir. E desses critérios eu estabelecer um parâmetro. Então não existe, nem no Brasil, nem no mundo. A prova tem que ser assim. Então, Daniele, assim, eu entendo a ansiedade de vocês em querer saber como é que vai ser essa prova, mas esses detalhes que eu passei para vocês não vai mudar a maneira de vocês estudarem. Então, é, a minha recomendação é que vocês foquem em como a prova é. Porque se ela vier multimídia, ou se ela estiver exatamente do jeito que ela vai estar, a atuação de vocês tem que ser a mesma. A gente vai treinar sim, para quem escolher ficar com a Be Ready, claro, a gente vai treinar alguns ajustes, assim como a gente treinou a discursiva dentro da prova, que foi exatamente do jeito que caiu. Exatamente, quem fez o nosso curso pode dizer. Ah, Beth, será que vai ser só escrita? Ah, será que vai ser oral? Eu falei, vai ser escrita e oral. E foi exatamente como aconteceu. Então, tentem acalmar o coração de vocês nesse sentido e foquem na prova como ela é hoje. Então, se mudar, serão essas pequenas mudanças que eu coloquei para vocês ali, que vão ajudar a gente, mas não vai mudar a linha de raciocínio de vocês, tá bom? E fiquem atentos com a gente, porque qualquer novidade, qualquer alteração, todos vocês que estiverem com a gente vão ser capacitados para isso. Isso é uma promessa. Fiquem muito tranquilos. Então, acalmem o coração. Tá bom, Daniela? Espero ter tentado esclarecer um pouquinho. Infelizmente, eu não tenho a resposta correta, né? Assim, mas eu adoraria dar. A previsão de data da prova, Daniele, tá nesta data extraoficial que passaram por ali, 30 de agosto. Será que vai ser? Estamos todos aqui ansiosos para saber, mas a gente está trabalhando com o nosso cronograma para isso. Se for 30 de agosto, provavelmente saia o edital ainda este mês. E aí a gente vai tirar todas essas dúvidas em relação a como vai ser. Então tá pertinho aí e a gente vai conseguir se adequar, se adaptar para atender vocês na preparação mais adequada para a prova, tá bom? Então vamos lá? Alguma outra dúvida que vocês queiram me colocar antes de a gente entrar na estação? Beth, bom dia. Bom dia, querida. Então, Beth, eu aprendi muito com vocês com a questão da estrutura da prova, de ler o que está me pedindo lá, né? Então, eu fui fazer essa primeira prova, eu nunca tinha feito. Fui fazer ela e eu não consegui treinar o famoso esqueleto, né? Porque como eu não tenho muito tempo, eu fiz, eu acho que 200 estações ao todo, né? Nessas plataformas. Então, só que eu cheguei lá. E eu entrei, como era uma coisa nova, eu não fiz curso presencial nem nada, eu me desesperei, porque eu lia o checklist lá, o que eu tinha que fazer, eu tentava fazer aquilo ali que estava me pedindo, mas, tipo, eu me bloqueava porque eu não sabia, meu Deus, o que que eu pergunto, o que que eu faço, eu sigo o esqueleto, eu não sigo, e como eu não treinei, como eu não tinha aquele negócio medular ali, como as pessoas que treinam 1.000 esqueletos, já sabem aquilo ali, até morrendo, ela está falando o esqueleto, né? Então, eu não sabia, e eu ficava. E como eu já atendi paciente, internato e tudo, então aí o que que acontecia? Eu começava a querer atender como eu faria num consultório, entendeu? Aí eu Entendi. nem vi o checklist depois do PEP, porque eu vejo as pessoas falando assim, tantas coisas absurdas que tinha lá, tipo assim,
uma paciente perguntando até se encaminhando ela para ir para a igreja, para não sei o quê, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, o que é Não, isso? E agora? mas Aí eu vamos, nem corrigi. vamos lá. Acho que super importante que você falou, Meg. E uma pena que você não viu o checklist da prova que saiu preliminar. Mais importante que você falou. Veja, como eu comentei no começo, nós somos contra esqueleto. Completamente contra esqueleto. Que É, eu bom sei. que você não aprendeu esqueleto, porque você tem que aprender a raciocinar. E eu entendo aqui, você já tinha me falado que você não teve tempo suficiente para entender como investigar uma queixa, né? Então, ok, vamos entender que a gente precisa aprender a investigar uma queixa e eu vou mostrar isso aqui para vocês como é que funciona. Mas esqueleto não. Qual que é a diferença? A diferença é que no esqueleto você faz 50, 60 perguntas robotizadas independente da queixa. E aprender a investigar a queixa, você faz perguntas assertivas para a investigação da queixa, descartando diagnósticos diferenciais. Isso tem uma grande diferença. Porque quando você faz 50 perguntas aleatórias, você não está pensando, você está decorando. E quem decora não sabe, né? Agora, quando você faz perguntas direcionadas, você vai levando a sua linha de raciocínio para aquilo que a banca quer. E com certeza pontuando. O esqueleto, você dá um tiro de canhão. Você pode pontuar? Você pode pontuar sim. Só que nessa edição de 2025.2 não deu certo. Por quê? Porque a maioria das estações, a paciente já vinha com o exame. Ela quebrava a perna do esqueleto. Por quê? Porque o exame estava lá. Você tinha que aprender a raciocinar em cima daquela queixa e a investigar o exame. Talvez, Meg, seja por isso que você ficou tão perdida. E veja, não se culpe por causa disso, porque esta prova tem um método de fazer essa prova. Ou a gente aprende a olhar o edital e entender que a banca quer que você mostre a sua linha de raciocínio, ou a gente vai seguir o caminho das pedras errado, que é essa decoreba, que vai fazer você ter mais dificuldade, porque imagina, você está robotizada, né? Lá no terceiro, quarto minuto da estação, te exigem pensar. Como é que a gente faz robô pensar? Não dá. Robô não pensa. Robô é programado. E aí dá branco. Aí você trava. Entende? Então, isso acontece com a grande maioria dos candidatos. E é isso que eu quero blindar vocês. Eu quero que vocês tenham poder de escolha. E capacidade técnica, todos aqui têm, eu não tenho a menor dúvida. Conhecimento teórico, vocês têm até de sobra, mas aplicar este conhecimento dentro daquilo que a banca quer é que a gente ensina vocês. Porque ensinar a pensar, gente, em cima das tarefas e das queixas é o nosso grande desafio e não é fácil. Vai dar trabalho para vocês também. Se vocês entenderem, acharem que faz sentido o que eu vou falar para vocês hoje, eu vou dar um exercício para vocês, as minhas famosas planilhas, que vocês vão me odiar. No começo vocês vão me xingar tanto, eu já até sei. Ah, mas depois da quarta, quinta planilha, vai ser libertador. Vocês vão conseguir fazer qualquer queixa, qualquer uma. E essa dificuldade, Meg, que você apresentou, ela deixa de existir. Porque você chega lá, você entende qual é o caso e você usa todas as conexões que a gente treinou ao longo deste nosso tempo juntos e você consegue entender as perguntas que você tem que fazer. Então, isso é fundamental que vocês entendam. O esqueleto bloqueia. O esqueleto não faz vocês pensarem. Ah, mas eu fico mais tranquila porque eu tenho uma rota. Isso é comodismo. Ah, eu sei o que perguntar. Não, você sabe como começar, mas não está começando certo. Vou dar um exemplo para vocês. E aí, Daniela, já já eu te dou a vez de fala, tá? Só para eu terminar meu raciocínio. Imaginem que eu estou atendendo um paciente, tá certo? Que ele chega, ele está dizendo que ele está com falta de ar. Eu estou com falta de ar. Veja bem, falta de ar, eu estou relacionando esta queixa ao tórax. Por que é que eu vou perguntar se ele está sentindo, ele está com diarreia ou alterações urinárias? Alguém pode me dizer?
Ah, Beth, mas e se ele comeu alguma coisa? Pelo amor de Deus. Aí a gente está falando de 0,1% de probabilidade, porque na medicina nada né, exato 100%, é aquilo, é assim, que não é padrão INEP. Então, no esqueleto, você pergunta sexarca e menarca para qualquer um, basta ser mulher. Vê, gente, isso não faz o menor sentido, nem para mim agora, nem para, eu tenho certeza que para vocês também não, e muito menos para a banca do INEP. Então, desse esqueleto gigante de 60 perguntas, vão existir 10, 15 perguntas que são as perguntas que eu tenho que fazer necessariamente para aquela queixa, e vão ter outras que a gente precisa acrescentar, porque faltam perguntas direcionadas, estratégicas para serem feitas. Tá bem? Oi, Daniele, desculpa, você queria perguntar, meu bem? Sim, e voltando à fala da Meg, com relação assim à estrutura, é, Beth, a gente viu que o padrão da prova em si, teórica, ela deu um pouco, ela mudou, né? Tem sim o padrão com relação a todos esses anos, mas a gente viu que eles abordaram um pouco mais a atenção primária, o atendimento em si, já nos preparando também para a vida, possivelmente. Mas você acha, Beth, interessante que a gente também trabalhe em cima da prova teórica para moldar a gente para a prática, para essa edição em si? A gente, com relação aos temas, o que foi pedido, o que foi cobrado. Tá, excelente a sua pergunta também, Daniele. O que que eu vou recomendar? Primeiro, entendam a prova. Deixam o tema para depois. Por que que eu estou falando isso? Saber o tema representa 20% do ponto. É diferente da prova teórica. É isso que eu quero que vocês desassociem. Eu ser uma candidata muito boa na teoria não significa que eu vou passar na prática. Então, se eu focar apenas no tema, aí eu vou focar com tudo, vou estudar só conteúdo. Isso não garante a minha aprovação. Então, vamos focar primeiro, Daniele, na estrutura da prova para você entender como a prova é. Aí, quando você entender como a prova é, aí a gente vai saber que temas a gente vai revisar, que são os mais frequentes. Tudo bem? Então, tem sim uma grande chance de coisas que são abordadas na teórica serem abordadas na prática, principalmente a atenção primária. Por quê? Porque é o foco daquilo que o INEP e o Ministério da Saúde quer que os novos médicos atuem. Então, isso é uma estratégia que foi, na verdade, a fundamentação da criação do Revalida. Então, se a prova abordou estes temas, ela está voltando ao cerne principal dela, que era isso. Mas veja, a estrutura da prova não mudou, apenas a abordagem dos temas. Então, é só isso que eu quero que vocês entendam. A prova continua sendo assertiva, continua sendo direcionada, mas abordou outros temas, né? Por que será? Que talvez eles estejam voltando. Eu ainda não vi o caderno de questões, tá, gente? Estou falando aqui dos depoimentos que todo mundo está me falando. Os nossos especialistas estão me trazendo algumas questões e a gente vai estudar essa prova ainda para a gente conseguir atualizar, inclusive, o nosso curso para teórica. Mas veja. Em cima da maioria dos depoimentos, que é isso que você comentou, Daniele, eu vejo só eles voltando para mais um olhar da atenção primária, que é o grande cerne da prova. Então, não se preocupem com isso agora. Que temas eu vou estudar? Se preocupem em dominar a prova. Porque vocês vão ver na estação que a gente vai fazer que se eu não souber conduzir a estrutura da prova, mas eu sei qual é a patologia, eu sei o que é que esse paciente tem. Tudo bem, eu vou tirar dois. Dois me aprova? Não. Ah, posso tirar três? Tá bom. Ah, consigo tirar cinco. Ok, me aprova? Não. Então, essa nossa experiência de anos, ela comprova com milhares de alunos que a gente tem, e olha, tiveram alunos excepcionais em teoria, que sabiam
exatamente todos os temas. O que que aconteceu? Não sabia a estrutura da prova. Não passou. Veio pra gente extremamente frustrado, falando, mestre, mas eu estudei tanto. Tá, mas você estudou o quê? Teoria ou você estudou a prova como ela é? Então, isso faz muita diferença. Por isso que eu quero que vocês desassociem a prova teórica da prova prática. A maneira de estudar é completamente diferente. Para a teórica, é teoria, é conteúdo, é fazer questão e interpretação de texto. Para a prática, é estrutura da prova, raciocínio clínico. Se eu não tiver isso, gente, não vai rolar. E aí tem uma outra coisa importante para vocês pensarem. Nessa prova prática, vocês não serão médicos com autonomia para resolver uma estação. Assim como a Meg falou, puxa, eu comecei a atender como eu atendia no meu ambulatório. Errado. Vocês não têm essa autonomia. Nessa prova, vocês são fazedores de tarefa. Fazedores de tarefa usando o conhecimento médico que vocês têm. Então, vocês têm que ser obedientes. Não vai rolar aqui, Beth, mas eu não concordo. Ah, mas eu achei que tinha. Não, você tem que cumprir a tarefa que está lá. Por quê? Porque a prova foi construída assim. Os especialistas criam tarefas e eles colocam lá no edital. O candidato deverá executar as tarefas propostas. E veja, o checklist é exatamente o que está na tarefa. Então, se eu começo a fazer a estação do jeito que eu achar que tem que ser, ou aquilo que eu estou acostumado a fazer no meu dia a dia, eu me lasco completamente. Então, isso é uma coisa que vocês têm que aceitar. Não adianta vocês dizer, Beth, eu concordo ou não concordo. Não tem espaço para gente aqui discutir sobre essa estrutura. A gente tem que entender como é a prova, focar na tarefa, que é o nosso lema lá desde 2000 Guaraná com rolha, né? Quando a gente se formou no mercado. E a gente entende que se eu focar na tarefa e usar meu raciocínio clínico, eu tiro 7. 7? É. E eu desafio cada um de vocês aqui a fazer esse exercício. E verificarem que, se você olhar a prova lá do INEP, focar na tarefa e aprender a fazer a investigação da queixa, não tem como. Não tem como, gente, só se vocês realmente não quiserem passar. Isso é claro, quando eu falo desafio, é porque eu tenho muita certeza disso ao longo de todos esses anos. E vocês vão ver aqui comigo agora essa estação, levando essa linha de raciocínio e entendendo por que que eu não dou tanta importância para a teoria. Veja, eu não estou falando que a teoria não é importante, mas ela não é fundamental para você ser aprovado. O que que é fundamental? Focar na tarefa. O que que é fundamental? Saber investigar uma queixa. E o que que é fundamental? Eu saber interpretar o exame físico e ouvir as evidências do meu paciente simulado. Como assim? Quem traz evidência para o caso são os impressos que vocês recebem e o paciente simulado. Se eu não ouvir o paciente simulado, eu estou fazendo estação cega. Eu não sei. Por quê? Porque eu tô. Eu acho que. A gente não pode achar nada. A gente aqui tem que assumir o papel de investigação e seguir as evidências. Então, para ficar mais claro para vocês, e aí eu entendo que às vezes eu vou falando aqui, né? Parece que é simples ali, e é, mas para ficar mais claro, eu gostaria muito que vocês me acompanhassem nessa estação, tá bom? Eu Ô, tenho aqui o. Beth, eu posso dar uns pitacozinhos assim, Claro, enquanto você claro, põe a estação aí? claro. É que assim, é engraçado, né? O que a gente fala desde que a gente montou a BeRed em 2016 é o óbvio do óbvio, né? Assim, ninguém vai ensinar vocês medicina em um curso presencial, online, não é esse o objetivo. O que a gente tenta passar para vocês é como fazer a prova, né? Foi o que a Beth falou bem no exemplo que a doutora deu, que ela quis fazer o atendimento como se fosse no consultório dela. E aí, eu acho que tem muitas armadilhas aí que são jogadas no mercado, porque não sei se vocês percebem, de uns anos para cá,
o que surgiu de empresas, né, de aventureiros, pessoas que passaram na prova no último ciclo e agora já se julgam, né, são pessoas que já são mentores, vão dar mentoria, sabem como fazer você passar, porque eles passaram, enfim, uma série de coisas. E aí a gente começa a perceber, assim, cada um usa uma estratégia diferente, né? Então eu converso isso muito com a Beth. Ah, a gente acertou 8 de 10 estações. Legal. E essa estação, você pode acertar o tema da estação, mas eu estou falando alguma besteira, Beth? Uma estação ela pode cair de 10, 15 maneiras diferentes. Então, como que você vai saber todas essas coisas se você vai ter que decorar tudo isso? Né? E o que a gente fala desde 2016, que é o óbvio, é vocês praticarem o raciocínio clínico, que é o que vocês já têm e que vocês vão utilizar na sua vida, né, durante os seus atendimentos. Então é isso, é escutar o paciente. A gente ouve uns absurdos por aí que, assim, é assustador, acho que é até criminoso. Tem pessoas aí que falam que você tem que falar que nem uma metralhadora, que você não tem que ouvir absolutamente nada do que o paciente simulado fala, que você só tem que falar, 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 falar. Se você está em dúvida entre dois, três exames, fale os três, porque se você falar, vai pontuar. São coisas absurdas, sendo que você só tem 10 minutos para executar as tarefas. Se você ficar perdendo tempo com essas coisas que não vão agregar, você vai desperdiçar tempo, você vai ficar com menos tempo para fechar a sua tarefa e pontuar. Do jeito que a Beth bolou, essa metodologia que a Beth criou, que é o que eu digo que é o óbvio do óbvio, é você falar assim, o que que o caso está pedindo para eu fazer? Se ele está pedindo para eu fazer A, B, C, eu não tenho que fazer D, E, F, certo? Se ele me dá uma queixa principal, eu foco a minha anamnese somente nessa queixa. E o importante, fazer um bate-bola com o ator, né, Beth? Porque o ator é o cara que tem todas as respostas que você precisa. Então, às vezes as pessoas se incomodam porque ele faz uma pergunta. Vocês têm que entender que qualquer ação do ator tem um reflexo no checklist. Então, se ele está te fazendo uma pergunta, ele está levantando uma bola para você cortar. Ele fala assim: você tem certeza desse diagnóstico? Ele está querendo saber se tem um diagnóstico diferencial por trás disso. Então, vocês tomarem cuidado com essas armadilhas, né, que tem aí pelo mercado. Olhem bem, a gente faz muita questão e a gente sempre fala: se vocês tiverem dúvida da nossa metodologia, a gente até prefere que vocês não entrem. Por quê? Porque se você ficar com um pé em cada barquinho, é certeza que você vai afundar e a gente não quer que vocês afundem, entendeu? Então, as pessoas que entendem a metodologia, vê que é simples, a prova, as pessoas que tentam vender medo para vocês, que, nossa, essa prova é difícil, é quase impossível passar. Eu passei, então eu sou o ser supremo. Então eu sei como fazer você passar. Cuidado com essas promessas, entendeu? É o que a Beth sempre fala, a prova, ela tem um padrão, e a Beth soube identificar esse padrão como ninguém. E ela criou uma metodologia que auxilia vocês a cumprir esse padrão de prova. Então, assim, tem a parte que ela falou que é muito chatinha de fazer as planilhas e tal, por quê? É uma coisa que você não está acostumado a fazer, você sai do seu padrão do dia a dia. Mas quando você entende para que serve aquilo, e são acho que 13 ou 15 queixas principais que a Beth mapeou, que praticamente caem em todas as provas, quando você identificar aquela queixa, você vai saber por onde conduzir seu caso. E mesmo que você não saiba qual é o diagnóstico, você consegue pontuar muito mais do que se você soubesse o diagnóstico e não soubesse conduzir a estação. Então, assim, eu só queria dar essa complementada aí. Desculpa, Beth, intrometer, Imagina, mas. imagina, não foi perfeito. E é uma coisa que a ideia, gente, desse nosso bate-papo é que vocês saiam daqui blindados e empoderados para escolher a metodologia mais adequada para vocês. Então, quando o Paulo comenta isso, o que que acontece? Como a gente vai, ao contrário da grande maioria, vocês vão ser extremamente assediados. Os nossos alunos são extremamente assediados quando eles começam a treinar com outros colegas deles que estão usando o método do esqueleto, enfim. Esta galera que é ao contrário fica, mas como assim? Você não está perguntando, você não está isso. Vai que, vai que, vai que. E os nossos alunos não, não vai que nada. A prova não é assim. E este conflito gera insegurança se vocês não estiverem muito certos de como é a prova. Então, é uma briga de ego, tá, gente? E a B-Ready não tem ego. Aqui, a pessoa mais importante para a gente são vocês. Então, eu quero que vocês dominem a prova. E eu tô aqui apenas como um suporte. Para que vocês olhem para a prova e falem, entendi.
A prova é assim. Cara, matei a charada. Matou a charada sim. E isso empodera, gente. Isso tranquiliza, isso dá segurança. E aí, qual que é o principal vilão? O emocional, né? O emocional é que reprova, não é a competência. Então, quando você chega lá para fazer a prova, se você tá com esses fantasmas na cabeça, ai, o INEP quer me massacrar, o paciente simulado vai falar merda, cara, imagina que tensão, você já tá nervoso porque você tá passando por uma prova que é a prova da sua vida naquele momento. Ainda tem tudo isso. Então, a gente quer diminuir isso, te deixar com segurança para poder controlar melhor este seu nervosismo na hora da prova. Você vai estar nervoso? Claro que vai. Impossível não estar nervoso, né? Só que quando você chega lá nervoso, você vai olhar e falar assim: espera só um pouquinho, eu entendi que a prova tem o quê? Tarefa. Qual que é o meu papel? Executor de tarefas. O que que eu vou fazer? Executar. Acabou. É a sua tábua de salvação. Beth, mas não sei o que fazer. Sabe sim, lê a tarefa. É simples assim? É simples assim. É isso que eu quero que vocês vejam aqui comigo nessa estação, tá bom? E para E quando você facilitar, fala, né, Beth, assim, que foco muitos na falam assim, tarefa. putz, me deu um branco, me deu um branco. Exatamente, o branco, às vezes a gente fica, ai, você fica tentando puxar pela memória. Você só para e volta a ler a tarefa. Você já Isso voltou, você aí. já espantou esse branco da tua estação. Isso aí. Exatamente isso. Então, pessoal, eu escolhi. A gente poderia ter escolhido várias, tá? Mas eu escolhi uma aqui que ela traz alguns elementos que remetem a essa prova agora de 2025.2 e que eu acho muito interessante para vocês verem. Ah, e a prova mudou? Não mudou. Eu quero que vocês matem quem começar a falar coisas que não são verdadeiras, né? Eu digo assim, eliminem do universo de vocês, né? Ah, não, porque agora o padrão da prova mudou, eles estão trazendo mais exames. Não, olha aqui, em 2023 já trazia. Então, por isso que eu escolhi essa estação, para que vocês pudessem entender que o mercado do terror adora colocar isso na cabeça de vocês. Mas eu quero que vocês, não, olha, em 2023 já aconteceu isso, eu vi uma prova. Então, não é isso, não. O padrão continua o mesmo. Eu tenho que aprender a dominar este padrão e eu vou me sair muito bem, tá? Então, ó. A minha ideia aqui agora com vocês, eu vou discutindo essa linha de raciocínio e quero que vocês me ajudem, né? Porque o raciocínio, quando ele é feito aqui agora em conjunto com vocês, vai exercitando essas conexões cerebrais e vai fazendo sentido para vocês, tá? Então, eu vou fazendo algumas perguntas, não se importem de errar. Ai, Beth, faz tempo que eu não estudo. Não, não. Eu quero que vocês pensem, tá? Pensem junto comigo e vocês vão entender qual é o princípio da prova, ok? Então, ó, para quem nunca fez a prova, as instruções para o participante é o impresso que fica preso, fixado à mesa de atendimento, e é a página, o impresso mais importante da prova. Ora, por que que ele é o mais importante? Porque ele dá a regra do jogo. Ele conta aqui qual é o cenário, qual é a pessoa que você vai atender e o que é que tem que ser feito. Entendam, é um cenário, não é um atendimento como a vida real. Todo mundo fala, ai, não, mas lá você vai atender como a vida real. Não, não vai. Essa já começa a ser a primeira grande mentira. É um cenário. E aqui está dizendo já, é um cenário de atendimento que eu tenho aqui uma atuação num local específico para eu saber onde eu tô. Ah, eu tô na atenção primária, tenho menos recurso. Tô na atenção secundária, um pouco mais de recurso. Tô na atenção terciária, pode ser que eu tenha todos os recursos. E a prova é tão clara que ela já te conta os recursos que tem aqui. Isso não está aqui à toa, tá? Então, prestem atenção nisso. A segunda coisa que vem é a descrição do caso. Ora, veja bem, quem que eu vou atender? É uma criança, é um homem, é uma mulher? O que que tem nessa descrição do caso? E nesta descrição do caso, nada é irrelevante. Esse é um erro gritante que acontece. Por quê? Porque vocês vão ouvir por aí, que eu tenho que ler essa página inteirinha assim que eu chego na estação. Não é isso.
Vocês vão estudar, ler aquilo que importa. Por quê? Porque essa folha tá lá, grudada. Vocês vão poder ir e voltar quantas vezes vocês quiserem. Agora vocês imaginam, nervosos, eu tenho que ler isso aqui, vou gastar um minuto. Ai, meu Deus, um minuto, o tempo vai. É surreal. Então, ninguém é obrigado a ler isso daqui, não tem que ler em voz alta, e você vai ler aquilo que for estratégico para gente. Esse já começa a ser um direcionamento importante, tá? Então, vamos lá. Além da descrição do caso, vejam aquilo que eu comentei para vocês e que está claro na regra do jogo. Nos 10 minutos da estação, você deverá executar as tarefas. Eu tenho como negociar isso? Não. Não. É ordem. É deverá executar. É imperativo. A banca está mandando. Puta, Beth, mas eu nem li a tarefa, estava tão nervoso. Aí é que tá. É isso que a gente tem que treinar. Esse controle emocional. E aí eu conto sempre uma coisa para vocês aqui que eu acho que é importante a gente entender. Imaginem que vocês estão indo para casa e têm que atravessar uma rua escura e perigosa. Eu falo isso para todo mundo. Tô com medo? Tô. Tô nervoso? Meu Deus, super nervoso. Mas eu vou desatento? Eu vou de qualquer jeito? Eu vou, sei lá para onde que eu tô indo? Eu faço assim? O que que vocês acham? Respondam aí para mim. Sim ou não? Eu vou desatento nesse trajeto para casa com medo? Não vou. Eu vou focar. Jamais eu vou desatento. Qualquer suspiro. Opa, peraí, o que está acontecendo? Vi um buraco no escuro. Eu vejo. Gente, a prova é igual. Eu tô com medo e tô nervoso. Não posso desfocar. Eu tenho que ficar atento. Então eu não posso usar isso como uma desculpa, estar nervoso ou estar com medo, porque senão você imagina como é que eu vou atravessar esse beco desatento. Se sai um cara lá não sei da onde e eu tô desatento, ele me pega. Não, agora se eu tô atento, ó, pernas para quem te quer, como dizia minha avó, né? Sai correndo. Então, na prova é igual. Eu preciso estar focado, eu preciso estar presente. Ah, Beth, como é que a gente faz isso? Treinando, treinando, treinando e usando esses artifícios. Puxa, dei uma viajada, volta para a tarefa, volta para a descrição do caso. O cérebro, gente, é uma máquina maravilhosa que é comandada. A gente comanda. Então, se eu tiver neste momento pensando, putz, enalapril, não estudei nada de medicação de se eu der essa viajada, eu vou continuar indo lá para Nárnia. Agora não, nessa hora, opa, foca aqui. Foca. O que que eu tenho que fazer? Qual que é meu caso? Foco, tá? Então, isso é um dos desafios que a gente tem que treinar ao longo da nossa preparação. Então, muito bem. Feito isso, o que que a gente vai fazer para começar a treinar a nossa linha de raciocínio? Primeira coisa é entender o caso. E vamos ver junto comigo. Se ele na descrição do caso está dizendo que eu tenho um homem preto hipertenso, opa, por que que ele está me dando a etnia? Por que ele está falando que ele é preto? O que que vocês acham? Tem alguma coisa aqui, né? Eu tenho que ficar focado. Precisaria dizer que ele é preto? O que que vocês acham? Não, por conta do enalapril, né? Então ele já está, opa, ó, tá? E aí ele está dizendo que ele está em tratamento, ou seja, não é um tratamento que começou, vai começar hoje, ou que ele abandonou. Não, ele já está em tratamento com enalapril e hidroclorotiazida. Beleza. Mas ele retorna. Retorna significa que ele já veio numa consulta anterior. Ele retorna dizendo que está com queixa de pressão elevada. O que que esse paciente tem? Hipertensão mal controlada. Pronto. Olha o que a banca já disse para mim. Você vai atender um paciente com uma hipertensão descontrolada. Beleza. O que que na minha cabeça eu já tenho que começar a pensar? O que descontrola uma hipertensão? Vamos lá, me ajudem aí a pensar. Alimentação, Comorbidades do atividade paciente. física, Comorbidades Má do aderência paciente, ao tratamento má também. aderência ao tratamento, o que mais?
Alimentação, falta de atividade física, uso de drogas, tabaco, álcool. Perfeito. O estilo de vida. Excelente. Agora vejam, como é que eu vou começar a cumprir a primeira tarefa? Fazendo que perguntas? Ele faz boa adesão ao tratamento, a alimentação dele, né, o estilo de Isso, vida, atividade física. exatamente. Essas perguntas que acabaram de vir na cabeça de vocês. Percebe como é direcionado? Não tem que viajar. Agora, eu vou perguntar se ele tem diarreia? Não. Vou perguntar se ele fez cirurgia? Não. Não. Por quê? Porque não tem nada a ver. Entendem como é que é a linha de raciocínio da prova? Agora, vamos lá. Além disso, a banca deu um outro bulletzinho aqui para gente, dizendo que na consulta anterior foram solicitados exames complementares para esse paciente. Mas ele não retornou com esses exames. Ou seja, agora ele retornou. Então, o que que eu tenho que fazer? Você trouxe os exames complementares que foram te pedidos? Entendem? Uhum. Que é exatamente o que aconteceu na prova. Tinha uns que falaram assim, eu trouxe aqui os exames, olha, tá aqui os exames. Ó. Mas essa é uma informação que a banca está te dando e já está querendo te dizer que nesses exames complementares vão ter informações fundamentais para a condução da estação. O que que é que eu tenho que fazer logo de cara? Pedir esses exames complementares. Por quê, Beth? Porque se eu entrar na anamnese e começar a fazer essas perguntas, eu vou entrando num fluxo de raciocínio que vai me fazer esquecer de pedir os exames complementares. Isso, gente, é malícia de prova. Então, tudo o que tiver na descrição do caso, faça primeiro. Depois, você começa a tarefa. Por quê? Porque a prova foi construída assim. Então, ela não vai te dar uma informação para você fazer lá na quarta tarefa. Ela vai te dar uma informação para você checar agora, senão ele não daria. Então, o que que eu vou pedir para o paciente, né? Eu vou chegar e falar assim: Oi, tudo bem? Então, eu sou a doutora Camila, eu vim aqui fazer o seu atendimento. Qual é o seu nome e a sua idade? Ou qual é o seu nome e a sua profissão? Ou qual é o seu... Eu não preciso perguntar nome, idade, orientação sexual, religião, pelo amor de Deus. Isso é uma outra grande bobagem, tá? Eu vou pedir um dado só de identificação desse meu paciente, que pode ser qualquer um destes, tá? Muito bem. Ele vai chegar e vai falar: Ó, sou o João. Tá bom, João. Eu vi aqui que foi solicitado para você exames complementares. Você tem estes exames aí com você? É isso. E aí ele vai chegar e vai falar: Ah, tem sim, doutora. Eu trouxe esse exame, que é a MRPA. Opa! O que que essa MRPA está me dizendo? Vocês conseguem dar uma olhada ali só para vocês conseguirem interpretar junto comigo? Sim, sim, Beth. É controlada, né? A pressão dele. É, grau 2, grau 3 já? Isso aí. Então, olha Uhum. só. Eu tenho um paciente com grau 3. E quantas medicações ele está tomando? Somente uma. Duas, né? Duas. Duas. Duas, né? Duas. Ou seja, ele está submedicado. Uhum. Tem que aumentar. Primeira evidência, a banca já me deu de graça que eu vou ter que mexer na medicação. Qual que é o risco que acontece aqui com muitos candidatos? Já pula lá para a conduta. Ai, que maravilha, já sei que ele está com uma hipertensão descontrolada, beleza, já tem que melhorar a medicação. Então, ó, paciente seguinte, ó, vamos, eu já tenho que te dar uma outra medicação, para o fim de estação acabei. Oi? Não posso. Por quê? Porque eu sou fazedor de tarefa. Então, o que que eu tenho que vir? Eu tenho que voltar lá e começar a minha anamnese. E dentro dessa anamnese, eu vou falar: olha, então vamos lá. Eu observei aqui a sua MRPA, eu vi que a sua pressão realmente está alterada em todos esses dias e vi que você toma duas medicações. Lembra que a gente questionou se ele tem aderência ao tratamento? Toma direitinho a sua medicação todos os dias?
Primeira pergunta. O senhor pratica atividade física? Como é a sua alimentação? Né? O senhor fuma, bebe, usa drogas? Como está seu sono? Está passando por algum momento de estresse? Tem alguma outra comorbidade, né? Como diabetes, por exemplo? Então, eu estou entendendo o que que pode estar fazendo essa hipertensão estar descontrolada. Porém, enquanto eu estou conversando com esse meu paciente, eu falo assim, doutora, mas eu estou com tosse. Opa, veio uma informação a mais. Você está com tosse. O que que eu tenho que fazer agora? Dá para Substituir. perguntar se a Tirar ela tosse dele. começou depois da enalapril, né? Quando começou essa tosse? Agora, super importante, Camila, ele vai falar assim, olha, quando ele começou o tratamento, né? E aí a gente sabe que o tratamento dele, ele vai falar pra gente que começou há uns 6 meses, e ele vai falar que essa tosse também começou há uns 6 meses. Opa, já sei que a tosse é por conta do enalapril. Paro de fazer pergunta e sigo? De jeito nenhum. A prova tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato em investigar uma queixa, descartando diagnósticos diferenciais. Por favor, nunca mais esqueçam isso que eu falei para vocês. A investigação da queixa é para descartar diagnósticos diferenciais. Então, se esse meu paciente está com tosse, eu já sei de antemão que existe a grande chance de ser do enalapril. Mas, para eu pontuar lá no checklist, eu tenho que descartar diagnósticos diferenciais. Do quê? Da tosse. Porque concordam que poderia ser outra coisa essa tosse? O que que poderia ser? DPLC, asma, Tuberculose. Que mais? pneumonia, Que mais? Insuficiência cardíaca. Que mais? Esse exercício é a nossa famosa planilha de raciocínio clínico que eu falei que vocês iam me odiar. Porque quando a gente começa a pensar o que mais poderia ser, a gente está criando conexões para poder fazer as perguntas direcionadas. Então vamos lá. Se fosse asma, tuberculose, DPOC, eu tenho que perguntar dessa tosse, tenho que perguntar quando ela começa, se tem algum fator desencadeante dessa tosse, se tem expectoração, tá certo? Se tiver expectoração, eu tenho que entender como ela é, se tem febre associada a essa tosse. E aí eu vou investigar as outras causas também. Poxa, ele tem dor no peito? Tá com edema? Tem palpitação? Tem sudorese? Por quê? E se ele tiver com uma insuficiência cardíaca? Eu preciso entender. E se ele tiver com doença do refluxo, que também dá tosse? Ai, Beth, mas eu não vou lembrar disso na hora. Não, na hora da prova você não vai lembrar, mas a gente vai estudar isso antes. Porque na hora da prova, não é memória que você vai usar sem ter estudado. É você relembrar as conexões que a gente faz em cima de uma determinada queixa. E vocês vão ver que não passam de 10 perguntinhas para cada queixa, direcionadas, entendendo o que que eu estou descartando. Entenderam? Fiz essas perguntas, tive a resposta de que nada disso ele tem. Então, confirma que realmente a tosse é vinculada ao enalapril, mas eu pontuei o meu checklist. O que que eu faço agora? Volto para a tarefa. Ah, Beth, não posso dar só a conduta, eu já sei tudo que é? Não, nós somos aqui fazedores de tarefa. Volta lá. Então, aqui eu tenho o que que tem na minha segunda tarefa? Solicitar e interpretar um exame físico e aferir a pressão arterial. Opa, Beth, o que eu peço do exame físico? Exatamente o exame físico que ele está pedindo, o geral, né? Ele não está pedindo aqui solicite os parâmetros do exame físico. Ele está pedindo solicita o exame físico. Você vai falar assim, eu quero o exame físico. Ah, Beth, só isso? É. Não é possível? É possível, sim. E é assim que é a prova. Eu quero o exame físico do meu paciente
e vou aferir a pressão arterial. É assim, gente, é cumprir a tarefa. E como é que eu faço a aferição da pressão? Eu tenho que posicionar meu paciente, posicionar o manguito, descrever o método auscultatório, descrever o método palpatório. Por quê? Porque ele está mandando eu aferir. Ele não está falando só para eu solicitar a aferição. Ele está falando para eu aferir a pressão. Então, eu tenho que executar a tarefa. Mas a banca ajuda. Ela vai me dar aqui o impresso do exame físico. Prestem atenção. Lembra que eu tenho que estar focado lá no beco sem saída? Eu tenho que estar focado. Estou focado aqui e vi que tem 2 páginas esse exame físico. Tem muito mentorado meu que passa batido aqui, eu puxo as orelhas, né? Porque acaba esquecendo de ver que tem 2 páginas. E isso o INEP tá careca de fazer. Ele dá frente e verso. Só que ele não te entrega assim, né? Te mostrando que tem frente e verso. Ele te entrega assim. E você que tem que, opa, virar para ver o que está atrás. Mas ele está te dizendo que tem página 1 de 2. Então vamos lá, vamos entender nesse exame físico, já que eu tenho que interpretar. Que conclusão que vocês chegam aqui olhando esse exame físico? Contem aí para mim. Grau 3 de hipertensão, sobrepeso, circunferência abdominal maior para homem. Isso aí. Excelente. Então, além da hipertensão, eu estou vendo que ele é um paciente de sobrepeso. Um paciente que está com a circunferência abdominal acima da média. Opa! Hum. Então, realmente, ele tem ali algumas questões de mudança do estilo de vida que se confirmam aqui. Excelente. Página 2. A banca me ajudando a cumprir a aferição. Então, ela está dizendo: neste momento, você deve demonstrar a técnica de aferir a pressão arterial com o esfígmo e o esteto no membro superior do paciente. O que que eu tenho que fazer? Sento o paciente, posiciono o paciente, descrevo o que eu estou fazendo, gente. Ele está mandando. O manguito é adequado à circunferência do braço do paciente, realize a aferição em um único membro. Então, não é nem para, olha, será que tem algum manguito aí no tamanho adequado? Não, ele já está dizendo que é. E aí ele coloca uma observação a mais, que é, o objetivo desta tarefa é avaliar a execução da técnica. Você não deve considerar o resultado da medida de pressão, tá certo? E sim a do impresso do paciente, que foi aquela que está na página 1. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos voltar o quê? Para a próxima tarefa. Na próxima tarefa, ele está dizendo para eu solicitar e interpretar exames pertinentes ao caso. Vamos relembrar o caso? Eu tenho um paciente que tem uma pressão descontrolada. Eu vi que ele é sobrepeso e tem uma circunferência abdominal alterada. Que exames que eu devo pedir? Quando ele fala exames pertinentes, tanto laboratoriais quanto de imagem. Para este caso, gente, o que faz sentido eu pedir? Primeiro, o eletrocardiograma, né, para o nosso cenário de atuação. E a medida da Não, mas já está lá a medida da circunferência. Vou pedir o eletrocardiograma primeiro, porque eu preciso avaliar se tem lesão de órgão-alvo. Eu já sei que ele está hipertenso, pode ter uma sobrecarga. Eu preciso pedir esse eletro de qualquer maneira. E ali no cenário de atuação, que agora sim é o momento de eu ver se tem disponível, né? Olho lá, opa, tem eletro? Beleza, vou pedir eletro. Olha a dica, vou pedir eletro. E exames laboratoriais? Porque de novo está lá, laboratório. O que que eu pediria? Perfil lipídico. Por quê? Porque está sobrepeso. O que mais que eu vou pedir? Renal, né, para ver se já tem alguma lesão, microalbuminemia. Sim, sim, exatamente. Hemograma, perfeito. Agora veja, eu não posso pedir de maneira genérica. O que que é o perfil renal que eu tenho que pedir? TGO, TGP. Renal. Ah, o renal. Isso. Então, eu vou pedir Ureia, creatinina. isso, ureia, creatinina, os eletrólitos sódio, potássio, tá certo? Vou pedir o meu hemograma, ok? E eu vou avaliar como está a função renal desse meu paciente. Perfeito. Vamos lá. Pedir para a banca.
A banca me entregou os exames laboratoriais, de novo, ao foco, página 1 de 2. Então, tem continuação na página 2. E eu vou observar aqui que eu tenho um hemograma com uma série vermelha normal, uma série branca normal, e veja só o cuidado que eu tenho que tomar. A glicemia dele deu 120, mas ela foi medida sem jejum. Então, ela está dentro da normalidade. Isso aqui causou muito erro, porque o candidato estava desfocado. Aí ele começou a falar: ele está com uma síndrome metabólica. Não, tomem cuidado, tá bom? E ureia, creatinina, sódio e potássio dentro da normalidade. Vou pegar o lipidograma desse meu paciente, vai dar algumas alterações, mas nada ainda configurado como uma síndrome metabólica. Tudo bem? Se entregarem exames que eu não solicitei, devo verbalizar o pedido bem assim? Depois que você recebeu o impresso, um abraço, tá? É uma grande mentira dizer que, não, pede de qualquer maneira, que lá no recurso a gente faz alguma coisa. Não vai fazer absolutamente nada, porque em 100% das situações vai ser indeferido. Uma outra grande mentira é: mas lá a pessoa que está corrigindo vai olhar exatamente naquele minuto. Não, não, gente, não subestime o especialista. Ele não vai fazer isso. Ele vai olhar um pouquinho antes, um pouquinho depois, ele vai entender a situação. Ele está sendo pago para isso, é uma responsabilidade que ele tem. Em 100% dos casos desses nossos anos todos, isso nunca foi deferido, tá? Então, poxa vida, eu tinha que ter pedido glicemia. Esqueci. Recebi o impresso. Eu quero a glicemia também. Não façam isso no recurso. O especialista fica furioso. E a gente não quer uma banca furiosa com a gente pedindo recurso. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente pede e que eu preciso que esta banca faça alguma inferência. Eles detestam fazer, mas para eu ter esta consideração da banca, eu não posso tratar eles como idiotas, assim, entendem o que eu quero dizer? Então, quando eu peço alguma coisa depois do impresso que ele me deu, e vou lá no recurso e peço, eu pedi glicemia também, tá? Ele vai falar: não, você tá de brincadeira. Então, não façam isso, tá? Isso não garante a pontuação. Tudo bem? Então, vamos lá. E o eletrocardiograma, que dá um desespero em todo mundo, né? Vocês falam: meu Deus, esse traçado de eletro, o que que eu faço? Eu não sei, minha nota. Calma. Na grande maioria dos casos, já vem aqui com a leitura, com o laudo. Então, ele está dizendo que tem um ritmo sinusal e que tem o quê? Alterações secundárias vinculadas a esta sobrecarga ventricular. Lembra que a gente falou? Se ele tem uma hipertensão já há algum tempo, provavelmente vai apresentar essa sobrecarga ventricular. Tudo bem? Então, eu sei que isso está ligado à hipertensão. E eu tenho que verbalizar isso. Por que que eu tenho que verbalizar isso? Porque na tarefa estava mandando eu interpretar. Então, não é só ler. Então isso aqui é a sobrecarga ventricular esquerda. Não, devido à hipertensão. Se eu não falo isso, eu não estou interpretando. Tudo bem? E agora, o que que eu faço? Seguindo a tarefa, eu vou estabelecer e comunicar hipóteses. Está no plural. Será que ele errou? Não. Isso significa que a banca quer que eu fale mais de uma. Eita, peraí. O que que eu vou falar aqui então? O que que vocês acham? Má adesão ao tratamento, mal controlada, hipertensão arterial sistêmica mal controlada. Mas ele tem má adesão ao tratamento? Não. Não. E ele não falou na anamnese? Então, ó, aqui, gente, hipótese diagnóstica é sempre vinculada à queixa. Quais foram as duas queixas que ele me trouxe? Tosse, Tosse, perfeito. E qual foi a outra? Pressão elevada. Ponto. Acabou. Então, ele tem a pressão elevada porque ela está descontrolada. A gente já viu. Por quê? Porque ele está submedicado e tem um estilo de vida inadequado. E a tosse, que é vinculada ao uso do enalapril.
Ponto. Acabou. E aí, qual é a conduta? Já sabendo de toda essa história desse meu paciente, qual é a conduta? Oi, Reajustar a Beth. medicação. Beth, Reajustar a medicação. Só um minutinho, quem tá falando? é o Luiz aqui. Oi, Luiz, desculpa, É pode que eu falar. tava mutado antes e tava falando igual uma matraca aqui, ninguém tava. Tá bom. E tava com problema no Zoom. Ali, em relação à hipótese diagnóstica, eu não teria que talvez dar o diagnóstico ou eu só associo a tosse e a hipertensão mal controlada? O que que Tipo, eu não você poderia, eu digo assim, pneumonia não vai ser porque não tem febre, nada, mas eu não sei, né, em relação à hipótese, o que que eu poderia dizer? Ah, aqui já são hipóteses diagnósticas que para o INEP são os diagnósticos definitivos. Você não vai falar diagnósticos diferenciais. Se ele entendi. quiser diagnósticos diferenciais, ele fala isso claramente, tá? Uhum, Então ele fala assim, mencione os diagnósticos diferenciais ou o paciente simulado te falar e o que mais poderia ser. Ou se ele tivesse febre, se ele tivesse qualquer alteração no aparelho respiratório, aí sim você poderia dizer que também poderia ser uma pneumonia. Mas como aqui não teve, a gente não teve nenhum exame confirmatório em relação a isso, o exame físico dele não demonstrou nenhuma evidência nesse sentido, a única coisa que você tem certeza como hipótese definitiva é o enalapril, causando ali um efeito colateral, um efeito adverso da tosse, e a hipertensão dele descontrolada devido ao estilo de vida dele e à submedicação. uhum, Tudo bem? certo. E aí, na conduta, a gente vai mudar a conduta medicamentosa. Então, eu tenho que suspender o enalapril, tá certo? Substituir o enalapril e acrescentar mais um fármaco para ele ficar medicado corretamente. Além disso, a mudança no estilo de vida, correto? Gente, fim de estação. Será que essa linha de raciocínio que a gente falou estava lá no checklist? Será que tudo que a gente conduziu aqui era exatamente o que a banca pediu? Será que eles inventaram alguma coisinha que é o que mais vocês vão ouvir? Ah, não, mas vai que lá no checklist, né? Vocês vão ver que não. Então vamos lá, junto comigo, vamos ver o que tinha nesse checklist, tá bom? Então, checklist, vamos lá. Apresentação em toda e qualquer estação. Tamires, quer perguntar alguma coisa antes de eu continuar? Sim, doutora, eu tenho, que nem eu acho que é o professor, né, que eu não conheço, que falou antes. Se o paciente pergunta, é isso mesmo que eu tenho? O que a gente deveria falar nesse caso? Se ele fala, eu tenho mais alguma coisa, ou é só isso que eu tenho que afirmar aquilo que eu tive de evidência. Então, por exemplo, se ele faz essa pergunta, tem que falar assim: olha, é sim. Você está com a sua pressão arterial descontrolada, porque além de você ter um estilo de vida que não contribui para que você tenha essa pressão controlada, você está submedicada, você está tomando apenas duas medicações que não estão sendo suficientes para controlar a sua pressão. Além disso, até mesmo pela etnia, pelo fato de você ser preto e ter ali uma certa, né, sensibilidade maior em enalapril, você está tendo tosse. Então, para que a gente elimine esse sintoma, a gente vai substituir o enalapril por uma outra medicação. Então, Ah, se eventualmente tiver essa pergunta, é isso que você tem que dizer. Você tem que justificar o diagnóstico que você está dando. perfeito. Mas Obrigada. isso, Tamires, só se tiver na tarefa, justifique a sua hipótese diagnóstica, ou se o paciente simulado perguntar, ou se o chefe de estação pedir para você fazer. Se isso não estiver claro, nunca vai estar no checklist para você fazer isso. Veja, por quê? Porque fazer recurso significa que o INEP tem que pagar um especialista a mais para fazer recurso. Então sai caro. A banca não quer isso, não. Não quer recurso, quer fazer a prova o mais certinho possível para botar mais dinheiro no bolso. Simples assim, tá bom? Então vamos lá. Cumprimentar. Identifica-se e cumprimenta o paciente simulado sempre. Oi, bom dia, eu sou Tamires, a médica vai fazer seu atendimento. Qual é o seu nome? E posso pedir o nome ou a idade ou o estado civil, a profissão e ou. Vejam, é ou.
ou, ou, tá bom? Depois, na anamnese, pergunta sintomas relacionados à queixa principal. Qual foi a queixa principal? Tosse. Tosse. E aí, lembra lá? Descartar diagnósticos referenciais. Dor torácica, febre, expectoração, dispneia, sintomas relacionados à DRGE, manifestações de vias aéreas superiores. Isso daqui, se eu falasse 5, eu ganharia 0,75. E aí, pergunta sobre desencadeantes ou agravantes e atenuantes da hipertensão dele, investigando também uma possível síndrome metabólica. E aí, bebida alcoólica, tabagismo, a qualidade do sono, o estresse, atividade física, alimentação. Se eu perguntei 4, eu ganho a minha pontuação. Tem mais alguma coisa aqui no checklist, gente? Cirurgia, internação, diarreia, alteração urinária. Não tem. E jamais vai ter. Por quê? Porque não faz parte do quadro direcionado que é padrão INEP. Então, de novo eu volto a dizer, para que é que eu vou usar o esqueleto? Para fazer eu perder tempo? Para fazer eu fazer pergunta em bloco e confundir o paciente simulado e me deixar louca, né? Porque eu não consigo raciocinar. Não precisa. O que que a gente treina? A gente treina a investigar a tosse. A gente treina a investigar uma hipertensão descontrolada, do jeitinho que a gente fez aqui. Dá trabalho? Dá. Mas depois que a gente fizer a planilha e estudar e praticar, vocês vão tirar isso de letra. Se cair uma queixa lá, queda de cabelo, eu aposto com vocês que vocês vão saber fazer. Não vai ter queixa no mundo que vocês não vão conseguir investigar no padrão INEP. E eu não estou inventando história, gente. Isso é fato, isso acontece com todos os nossos alunos. Por isso é que a gente gosta de colocar depois os depoimentos. E eles falando o quanto foi libertador. O quanto que fazer essas planilhas, que primeiro vocês vão me xingar, né? Vocês depois vão falar: caraca, se não fosse a planilha, eu estava ferrada. Ia acontecer como a Meg comentou, eu não sabia o que perguntar. Agora vocês vão saber como perguntar. Mas não é de graça, né? Não é uma coisa assim, putz. Não, a gente precisa treinar essas conexões. Quem decora não sabe. Quem faz conexões cerebrais aprende. Porque essas conexões, elas são memória. E elas são memórias que são memórias coerentes. O cérebro, gente, joga fora tudo aquilo que não faz sentido. Por isso que, por exemplo, tabela de vacina é uma porcaria, porque a gente tem que decorar. Porque ela não faz o menor sentido. Eu já tentei, juro que eu já tentei. E alguém, vocês podem me ajudar, tá? A tentar fazer de alguma forma que ela faça sentido. Mas assim, 4 meses, 2 meses, 6 meses, um ano faz. Meu Deus, ela não. É muito complicado você criar conexões no calendário vacinal. Então você tem que decorar. E aí o que acontece? Daqui a pouco eu esqueço. Por quê? Porque eu não estou usando direto. Não faz sentido, eu esqueço. Agora, o que faz sentido, vocês não vão esquecer jamais. Vocês vão lembrar que tosse está no tórax. E no tórax eu tenho coração e pulmão. Então, ou é alguma coisa cardíaca, ou é alguma coisa respiratória. Excelente. Excelente. É isso. É por aí. Eu não preciso decorar nada, eu só preciso pensar. E para pensar, vocês sabem exatamente como fazer. Eu só vou dar o caminho das pedras. Tá bom? Oi, Tamires. Beth, eu nunca fiz essa prova, né? E eu, assim, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, a gente pergunta em uma linguagem informal, por exemplo, dispneia. Dispneia, se eu pergunto para o meu pai se ele tem dispneia, ele não sabe o que é dispneia, ele entende falta de ar. Aí eu não sei se eu faço as duas perguntas na hora da prova, ou se eu pergunto dispneia, ou se eu pergunto falta de ar, ou se tanto faz, pontuo os dois. Excelente pergunta, Tamires. Você vai fazer os dois. Você vai ter que traduzir, infelizmente. Então, assim, você tá Ok. com dispneia, falta de ar? Você tá com disúria, dor ao urinar? Você tá com hematúria, sangue na urina? Você vai ter que fazer os dois, tá? Por quê? Lá no checklist, ele vai considerar termos sinônimos. Mas o paciente simulado, eu não sei se no roteiro dele vai ter termos técnicos. Normalmente não tem. Primeira coisa. E segunda coisa,
eu preciso usar uma linguagem acessível, que na maioria das estações não está avaliando, só ali em medicina de família preventiva, né? Mas a gente sabe que eu preciso usar esses termos que são mais acessíveis, tá? Então a gente vai fazer os dois, tá bom? Pra gente não ter problema, Tá ok? bom, obrigada. Imagina. Aí veja bem, acabou minha anamnese simples, reta, objetiva, e que ela avalia 1,25. Tem gente gastando 5 minutos na anamnese para ganhar 1 ponto, ganhar 2 pontos. Gente, não faz sentido. Nenhum, nenhum. Então, quando vocês veem alguém praticando, aquelas perguntas, parece um robozinho, não interessa nem o que o paciente simulado está respondendo. Se você contar, ele gasta 3, 4 minutos. Aí você fala, caraca, quando começa a treinar a estação assim comigo, de verdade, eu fico assim, eu espero acabar. Eu falei, muito bem. E aí, você fez essa pergunta por quê? Ah, sei lá, eu, Beth, estava lá no meu esqueleto. Meu Deus, não! Não, não, vocês são tão brilhantes, vocês não precisam dessa porcaria desse esqueleto. Não precisam, gente. Ele é só mais cômodo no começo, porque você, ai, eu sei que eu vou perguntar, mas você está perguntando errado. Pra quê? É melhor vocês aprenderem a perguntar o certo e garantir a sua pontuação e a sua aprovação, tá? Então, pensem nisso com carinho quando vocês forem estudar ali as provas do INEP, tá bom? Aí, beleza, vamos lá. Solicitar exame físico. Lembra que eu falei que era muito simples? Tá lá a tarefa. Solicite o exame físico, você vai solicitar o exame físico. Aí você fala, Beth, é assim? É. Tá aqui, ó. Solicita exame físico geral. E ganhei 0,25. Ah, olha só, não me fala isso. Me disseram lá nos entremeios aí desse mercado do terror, que eu tinha que falar, eu quero frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, ectoscopia de peles mucosas, exame completo, cefalocaudal, sei lá, é tanta coisa que pede ali. E se eu tivesse pedido dessa forma, sem mencionar exame físico geral, sabe quanto que eu teria tirado aqui? Zero. E aí você fala assim, Beth, pelo amor de Deus, mas acontece que tudo isso que eu pedi está dentro do exame físico geral. E eu respondo, ah, muito que bem, mas foi o que a banca pediu? Não. A banca pediu o nome do exame que você tem que pedir. E era um exame físico geral. E você não obedeceu. Lascou-se. Não há recurso no mundo que vai ser deferido, tá? Então, obedeçam. Vai lá e obedece, gente. Obedece a tarefa e vai ganhar ponto sim, tá? E continuando o que estava lá na tarefa, aferir a pressão, aferir, olha lá, posicionamento do paciente, posicionamento do manguito. Vou mensurar a pressão pelo método palpatório e auscultatório e ganhei meus pontinhos aqui. Acabou-se. Poderia sim estar pedindo que ele verificasse se ele tinha tomado café, feito atividade física, poderia estar aqui, tá? Então, importante vocês falarem de uma maneira completa, porque a banca escolhe o que ela vai colocar no checklist. Ela está autorizada a fazer isso, tá bom? E aí, solicita exames laboratoriais, que estava lá na tarefa, exames pertinentes, lembra? Que eu tinha que solicitar. Exames laboratoriais, veja, hemograma, lipidograma, glicose, creatinina, sódio, potássio. Poderia também pedir um EAS. Mas se eu falasse só 4, gente, eu já ganhava a minha pontuação, ok? E solicita e analisa o eletro. Por quê? Porque estava dizendo lá que eu tinha que interpretar. Então, eu tinha que dizer que estava vinculado à hipertensão para ganhar o meu pontinho. Ok? Oi, Daniele. Beth, esses métodos auscultatório, palpatório, eu tenho que verbalizar eles? Tem que Tá? detalhar, sim, Eu tenho que detalhar, né? tem. Porque o comando é aferir. Se fosse para você apenas mencionar o passo a passo da aferição, você só ia falar, vou falar pelo método auscultatório e palpatório. Mas ele está pedindo para você aferir. Então, você tem que fazer no paciente simulado, detalhando. Você descreve o que você está fazendo como se você estivesse explicando para um cego, de tamanho detalhe que você tem que fazer, tá? Isso é super importante,
Ô, ok? Beth, eu acho que ela levantou uma bola que tinha até anotado aqui para falar depois, para você falar um pouquinho também que mais importante do que as tarefas, ou tão importante quanto, é a questão dos comandos de prova, que os verbos, porque às vezes a pessoa passa, mesmo um brasileiro, ele passa tantos anos fora de um outro país, que ele, às vezes até as palavras têm um pouco de dificuldade em alguns termos. Então, a diferença de realizar, de solicitar, essas coisas todas, porque não adianta nada você seguir a tarefa e não entender o comando exato, né, Beth? Exatamente. E isso, gente, é um módulo, para vocês terem uma ideia, de 10 aulas que a gente dá no nosso curso. De tão importante que é, tá? De tão importante que é. Na mentoria individual, que depois eu vou comentar com vocês, também é de extrema importância esses comandos. Porque não adianta nada. Ah, Beth, mas eu estou seguindo a tarefa. Estava dizendo lá que realizar exame físico. Eu não realizei, porque eu confundi realizei com solicitei. Então, isso é extremamente importante, mas no final eu falo para vocês com mais detalhe, tá bom? Então, para continuar nossa linha de raciocínio aqui, vejam o item 8. Interpreta o exame MRPA identificando a raça em controle. Ah, Beth, mas isso não estava na tarefa, não. Mas estava lá na descrição do caso. Lembra que eu comentei com vocês? Nada é por acaso. Então, estava lá que ele trouxe exames complementares. Eu tenho que pedir. Não posso ignorar essa informação. Se eu ignoro, eu não estou cumprindo com a expectativa da banca, tá? E quando eu peço esse exame, não é só pedir. Acostumem. Tudo o que vocês pedirem, interprete. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para a banca justamente a minha linha de raciocínio, tá? Então, identificando ali a raça em controle, e aí, ó, formula as hipóteses diagnósticas vinculada a quê? As duas queixas que ele trouxe no caso, que é a tosse associada ao enalapril e a hipertensão descompensada, valendo 2 pontos. E para finalizar, a conduta, que estava lá na tarefa também, mudança do estilo de vida e a conduta medicamentosa, suspendendo o enalapril, substituindo o enalapril e aí adicionando mais uma medicação. Então, finalizo aqui a minha estação. Esse último item não existe mais de estar no checklist cobrando as tarefas na ordem determinada. Finalizo a minha estação com performance maravilhosa. Gente, a prova é isso. Me contem o que vocês acharam. Achei difícil para fazer em 10 minutos. Achou Muito difícil? treino, tem que treinar muito e ter uma boa. E ter que ser organizado, né, na hora. Tá, Tamires, vamos lá. O que que você achou difícil? Conta pra mim. Beth, eu achei tudo difícil. Desde o Tudo, tá? começar, Tu achou tudo difícil? achei tudo difícil. Você falando assim parece muito simples, porque você foi muito clara em tudo. Só que assim, sozinha, eu fico, meu Deus, será que eu saberia fazer isso sozinha? Conduzir de forma tão organizada que nem você fez? Porque aí existe uma organização. Parece simples, mas foi bem, muito bem organizado. Mas, olha, minha querida, é isso que a gente vai treinar você. Você vai. Imagina que eu te jogo agora para fazer estação. Claro que vai ser difícil. Óbvio, você não sabe investigar queixa, você não sabe o que comanda a tarefa. Você vai estar igual cego em tiroteio. Mas o que eu quero que você entenda é que existe um método para fazer essa prova. E esta fluidez que a gente fez no raciocínio é exatamente o nosso método. Então, o que que a gente faz, né? E aí, falando um pouquinho dos nossos cursos, falando um pouquinho da nossa aula, do nosso método, né? Seja na mentoria, seja nos cursos. Quando a Poliana coloca lá o tempo é realmente o problema, ele só é problema, Poliana, para quem não sabe usar o método, para quem não sabe fazer a prova. Porque tudo aqui foi pensado milimetricamente para caber em 9 minutos. É assim que a gente constrói os nossos casos. Não é para caber em 10, é para caber em 9. Se a gente está perdendo tempo em alguma coisa, a gente tem que identificar. Por isso é que é importante a gente entender a estrutura de prova. Entendem que não é importante ou fundamental saber sobre hipertensão? O que nesta prova saber sobre a hipertensão em si
ajudaria se eu não tivesse malícia de prova? Talvez eu acertaria a conduta, talvez eu acertaria o diagnóstico, mas eu não acertaria tudo. Então, é importante, sim, eu entender a estrutura de prova e entender como eu faço a investigação. E a minha linha de raciocínio vai ficando fluida, gente. Então, Tamires, esta maneira da gente raciocinar vai ser a maneira que você vai aprender. Primeira coisa que a gente vai fazer é o exercício das planilhas, direcionando as perguntas às principais queixas: tosse, febre, dispneia, dor abdominal, dor torácica, dor lombar, fadiga. Eita, como é que eu faço pergunta de fadiga? Sei lá eu. Você vai aprender. Por quê? Porque quando isso começar a fazer sentido, você vai gastar no máximo 3 minutos da sua anamnese. Entendeu? Sim, sim, isso faz parte, essas planilhas fazem parte do nosso trabalho, da nossa. Elas estão incluídas no módulo fundamental. Por quê? Porque é fundamental que você faça, né? Qual que é a diferença? A diferença é quem opta só pelo curso presencial ou pelo curso online sem a mentoria, vai fazer sim as planilhas usando o tutorial que está na plataforma, mas eu não vou acompanhar a evolução de entendimento disso. O que que vocês vão fazer? No curso online, vocês têm encontros com os especialistas que vão focar na teoria e eu estarei sempre presente. Quem for participar do caso, que não é todo mundo, né? Porque são grandes grupos, eu consigo direcionar. Isso não significa que você não possa entrar em contato comigo e tirar dúvida. Sempre vai poder, tá bem? Qual que é a diferença da mentoria individual? Eu pego na mão. Então, imagina que essa estação eu estivesse fazendo com a Tamires. Tamires está lá perdida. Ai, Beth, não sei. Tá bom. Primeira coisa, nós vamos estudar a queixa. Depois, a gente vai estudar como é que eu interpreto as tarefas. E ela, Tamires, vai treinar na plataforma durante uma semana até o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, a gente vai ver a evolução da Tamires em relação a isso. E veja, até o quinto, sexto encontro, vocês vão achar que não vai dar tempo. Ai, Beth, não vai dar... vai dar tempo. Porque a virada de chave, ela é muito rápida. Na hora que vocês entendem isso, vocês mesmos me mandam um feedback. Nossa, Beth, eu não acredito. Fiz uma estação que agora eu entendi. Cai a ficha, né? Eu até brinco, não cai uma ficha, cai um cofre, né? Porque realmente faz toda a diferença, tá? Então, a nossa metodologia é preparar vocês para vocês fluírem na estação sem desespero. Então, não fiquem assustados. Eu entendo que o novo gera ansiedade, porque vocês não dominam. Mas aqui eu estou dizendo para vocês como é que a gente tem que fazer para dominar. Então, vocês não estão sozinhos. Vocês vão ter um cronograma, vocês vão ter orientação, vocês vão ser completamente direcionados. E mesmo com questões emocionais individuais, a gente vai conseguir identificar o que é mais desafiador ou não. Então, por que que ela é individual? Porque as dificuldades são únicas. Vocês são pessoas únicas. Eu não posso treinar a Tamires do mesmo jeito que eu treino a Camila. Os exercícios, a agilidade, ela é diferente. Camila pode ser mais focada, Tamires pode não ser, pode ser mais dispersa, não sei, pode ter mais medo, pode trazer traumas da faculdade que a gente vai ter que trabalhar. Então, a mentoria não é bater checklist, tá, gente? Se vocês têm essa expectativa, não é essa mentoria. A gente, às vezes, faz um checklist, às vezes, a gente não faz nenhum. A gente trabalha traumas, a gente trabalha medos, trabalha inseguranças. Então, são coisas que são diferenciais da nossa mentoria. É isso que eu queria que vocês entendessem. Assim como o nosso curso online, ele tem toda uma função voltada para o raciocínio clínico, com o especialista. Então, o especialista está lá para mostrar como é que um especialista pensa numa dor abdominal. Quais informações são fundamentais? E aí sim, quando chega no diagnóstico de apendicite, por exemplo, aguda, aí ele dá uma aula de apendicite aguda.
mas não é a apendicite aguda que é a cereja do bolo, não. É o raciocínio clínico que levou à apendicite aguda, tá? Então, isso é super importante de vocês entenderem. Além disso, a gente tem no nosso curso online 10 aulas voltadas só para o foco na tarefa, que é eu ensinar vocês a entenderem as diferenças que tem ali. São 10 aulas voltadas só para o raciocínio clínico e várias aulas com os especialistas das edições anteriores. Mas a gente tem 10 aulas ao vivo, que são essas aulas que eu comentei com vocês, que vão acontecer até o momento da prova, tá? Então, a nossa plataforma ela é fundamental nesse sentido. Mas a grande questão aqui, gente, é que eu quero que isso faça sentido para vocês. Então, a minha recomendação é que vocês saiam desse encontro, vão, para quem tiver tempo, né? Vão navegar nas provas do INEP e vejam se tudo isso faz sentido para vocês, né? Então, assim, fez sentido essa aula? Fez sentido o que eu coloquei para vocês da linha de raciocínio? Esse é o principal feedback que eu quero receber de vocês. Porque se fizer sentido, a gente já está com meio caminho andado, né? Agora, se não fizer sentido, vale para vocês apenas como um escudo para que vocês consigam ver outras mentorias, outras metodologias de uma maneira mais crítica. Não aceitem qualquer coisa, questionem, né? Então, assim, por que que você está pedindo para eu ler essa folha aqui? Aonde que está dizendo que sou obrigada a ler? Por que que eu tenho que fazer isso aqui? Aonde está dizendo que eu tenho sempre que falar diagnósticos diferenciais? Me prova numa prova do INEP que isso acontece. Aonde está dizendo que em todas as estações eu tenho que perguntar todo esse esqueleto? Baseado em quê? Essas perguntas já vão dar para vocês as respostas mais importantes que vocês precisam ter para escolher o método que vocês vão melhor se adaptar, vão trazer mais segurança para vocês, tá bem? Oi, Daniele, você quer fazer uma pergunta? Tá com a mão levantada? Sim, Beth, deixa eu só tirar uma dúvida com relação à conduta desse checklist, né? Pelas queixas principais dele ali. Suspenderia o IECA dele, né? Acrescentaria um BRA e um beta-bloqueador. A hidroclorotiazida que ele já havia usando, eu poderia permanecer também ou não? Vai permanecer com ela sim, você só vai acrescentar mais um, Tá. tá bom? Só vai Uhum. acrescentar mais um. E com relação à síndrome metabólica dele, a gente orienta a mudança do estilo de vida e Ele não a. tem síndrome metabólica, lembra que eu comentei? Sim, não tem. Sim, por conta da glicemia dele de 120 em jejum, fora do jejum, na verdade, né? Isso. Até quanto eu considero qual que seria o meu corte? Se Então, você ele vai. não tivesse se ele não Aí tivesse em jejum. Então, aí você tem que avaliar junto com todas as questões do lipidograma. Então, tem ali, se não me engano, 150, agora eu não me lembro de cabeça, mas tem um corte ali da glicemia, que agora eu não me lembro de verdade para te passar. Depois eu posso até colocar lá para você no seu particular, tá? Mas aí você vai considerar no sem jejum, se passar disso, né? Se não me engano, é 160, agora eu não me lembro, de verdade. Aí você vai ter que fazer uma segunda medida, lembra? Não é só a primeira, você tem que fazer uma segunda medida, acompanhar isso para caracterizar a síndrome metabólica. Vamos ver se realmente ele está nisso e a gente vai cuidar definitivamente sobre isso, tá? Neste caso aqui, não era esse o cuidado, nessa estação, aquilo que a banca queria que a gente fizesse, tá? Tudo bem? Tá certo, obrigada. Aqui, pessoal, a Eusilane colocou que ficou preocupada com o tempo. O tempo, gente, é realmente um fator preocupante, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. A gente vai se preocupar com o tempo lá depois do nosso quinto encontro, depois que vocês estudarem as planilhas. Por quê? Porque eu primeiro preciso dominar a estrutura de prova. Agora, pode ser que vocês estourem o tempo mesmo, natural, porque vocês estão aprendendo a lidar, né? Então, não acelerem o carro. Primeiro, vamos colocar ele na estrada. Uma hora que ele estiver na estrada certo, aí eu penso em acelerar. E aí eu vi que tem uma outra pergunta ali dizendo treino em 8 minutos? Não, não. Gente, eu sou contra treinar em 8 minutos. Por quê? Porque eu só
preciso acelerar o meu tempo se eu tiver um ritmo de fala lento. Se não for isso, eu estou fazendo errado para eu estourar o meu tempo. Tem alguma coisa que eu estou perdendo muito tempo. E não adianta nada eu diminuir o tempo, eu vou continuar cometendo o mesmo erro, só que em 8 minutos. Então, não é isso, tá? A gente primeiro precisa corrigir a rota. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como dominar a estação. Dominei a estação, agora vamos ver. Tá perdendo tempo por quê? Aí a gente vai identificar, mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Gente, todo caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Esqueleto é o caminho mais fácil. Treinar em 8 minutos é o caminho mais fácil. Nem sempre é o melhor. Pensem sempre naquele índice de reprovação gigante. Por que é que ele está assim agora? Porque se vocês pegarem o histórico, em 2020 não era assim, em 2021 não era assim. Começou-se a ter uma metodologia esquisita, que eu nem vou chamar de metodologia, que está fazendo isso dar errado. Então, o índice de reprovação deu um boom que foi assustador. Então, pensem nisso, tá? Tudo o que vocês forem escolher de como vocês vão estudar para a prova tem que fazer sentido. Tem que ter uma evidência, tem que ter um porquê. Não aceitem simplesmente ser por ser, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho o Will, levantou a mão primeiro, acho que o Will e o Luiz, é isso? Quem quer me perguntar? Diga. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo sim, Will. Então, eu fiquei na dúvida. Eu fiz a prova da segunda fase pela segunda vez. Uhum. E quando eu fiz a prova, uma coisa que eu achei estranha é a questão do comando para o ator te responder. Por exemplo, quando perguntava termo técnico, tipo hematúria, dissúria, placiúria, o ator dizia não consta. Aí quando perguntava se tinha dor a urinar, sangue na urina, se via muitas vezes no banheiro, ele respondia. E tinha a questão também que o pessoal falava que às vezes eles não pontuam se não falar o termo técnico, né? Mas eu vi também que o ator não te responde se não falar de forma leiga, né? Aí isso que Então, me deixou na dúvida. te ajudo nisso. Veja, é aquilo que eu comentei. Muitas das vezes, no roteiro do ator não está o termo técnico. E não deveria estar mesmo, porque eu tenho que usar uma linguagem acessível. Então, quando ele fala não consta, não consta lá hematúria no roteiro dele. Tá certo, não consta. Se você perguntasse sangue na urina, constaria. Lá no checklist vai ter provavelmente o termo técnico, por isso que a gente tem que falar os dois, entendeu? Então Entendi. eu E preciso. uma E. coisa, Oi, pode Will, posso? continuar. Não, o que eu quero dizer é que isso sempre foi assim, tá? Não é uma mudança que teve agora, não. Em muitos casos, você falar o termo técnico não está no roteiro do ator. Isso já, ó, desde lá de trás, tá bom? Uma coisa também que eu fiquei na dúvida é a questão, aquela estação de clínica médica, que era pré-diabetes, que a paciente tinha um SOP. No início eu tinha pedido para ela mostrar os exames que ela trouxe. Ela me mostrou apenas o exame da glicemia alterada, mas ela não me entregou da SOP, só entregou no final da estação. Aí parece que teve gente que só liberou se pediu o exame que trouxe da ginecologista. É. É um Então, erro de ator isso ou é a ordem mesmo? exatamente. No roteiro, ela tem algumas orientações que ela só pode fazer se você perguntar daquele jeito. Então, qual o especialista que ela foi? E aí ela comenta do ginecologista. Então, se você não falar especificamente esse exame, você não receberia. Então, tá lá no roteiro dela, entende? A gente não sabe ainda se vai ter. A gente fez alguns recursos em relação a isso, tá? A gente não sabe se vai mudar alguma coisa no roteiro, mas eu acredito que não, porque nesse caso estava muito vinculada ao fato dela ter ido ao ginecologista anteriormente. Então, você não pergunta, tá, mas qual foi o exame que o ginecologista te pediu? E aí ela entregaria, entendeu? Então, não vejo como erro do autor, não. Claro está, Will, que quando vem os vídeos, fica mais fácil da gente entender a dinâmica da estação. A gente está falando, avaliando apenas aquilo que está no impresso. Mas quando a gente faz recurso e a gente vê o vídeo em si, e a gente vê a repetição da atuação do ator, isso fica mais fácil para a gente entender essa dinâmica. E aí eu vou conseguir te responder com mais propriedade em relação a isso, tá? Mas o que eu posso te Entendi. garantir é, provavelmente, no roteiro dela, diria ali que ela só poderia entregar se você mencionasse o ginecologista. Entendi.
Uma dúvida também, esse curso, você diz que tem um individual e tem um grupo de 10 pessoas, né? Tem o É, individual, ó, tem a mentoria individual, que é comigo. A gente tem a mentoria em grupo, que é comigo também, mas vai até 30 pessoas. E a gente tem o online. O online são 10 encontros com um número de pessoas participantes ilimitado, tá? E nesses encontros, o foco principal é a orientação do especialista. Eu estou presente em todos eles, porque eu direciono em relação ao método da prova. Mas esses encontros com os especialistas, a gente discute duas estações. E o foco é a aula teórica que ele dá em cima do tema da estação. Ficou claro? entendi. Entendeu? Entendi como funciona. E E a questão, assim, a mesma coisa que passa nesse de 10 pessoas, no individual também passa, em questão de material, as planilhas? sim, todo mundo, todo e qualquer aluno nosso tem acesso ao módulo fundamental, com acesso aos exercícios. Todos. Esse é o módulo fundamental que a gente não abre mão de todo mundo ter. O que é diferente é o acompanhamento. Então, no individual é pegar na mão, no em grupo menor com 30 pessoas é um grupo menor que eu consigo acompanhar melhor, e no grupo grande eu praticamente não consigo acompanhar. Eu tiro dúvidas, mas eu não consigo ver, por exemplo, a pessoa fazendo uma estação, salvo quem for fazer aquela estação naquele momento. Mas um grupo, às vezes, de 90 a 100 pessoas, fica mais difícil eu acompanhar. Entendeu? Então, a diferença, Will, é o acompanhamento. É, por exemplo, tem estações que pode ser que eu escolha uma estação específica, se você for meu mentorado, que você vai fazer e o Luiz, por exemplo, se fosse meu mentorado, não faria. Por quê? Porque a dificuldade naquele momento do Luiz é diferente da sua. Então, eu escolho algumas estações que estejam vinculadas àquilo que eu tenho que trabalhar contigo na mentoria individual. Entendi. Se não for tomar muito seu tempo, só tinha mais uma dúvida da prova. Claro, querida, pode perguntar. Tinha estação lá que era da hepatite. E Tá. ela é uma estação que ela é meio parecida com uma estação lá de 2014, se eu não me engano, do INEP. Só que ela tinha uma coisa a mais que era a paciente tinha que saber pela profissão da paciente lá, que era estudante de enfermagem, né? Isso, Que ela enfermeiro tinha que você sofrido acidente com agulha. Só que ela não dizia isso. Tinha que perguntar para ela responder, para depois fazer os pontos de análise em cima disso, né? Eu achei que era Isso, uma coisa ali que atrapalhou muito, porque eu saberia fazer as perguntas. Só que eu não sim. imaginei que tinha que perguntar para adivinhar. Só perguntei para ela o que motivou fazer os exames de hepatite. Aí ela falou, não consta. Aí que eu me Então, quebrei nessa situação. sim, não sei se você lembra no roteiro dela, estava dizendo que ela ia fazer exames admissionais. É isso que é a malícia que a gente ensina a vocês. A paciente simulada não fala nada à toa. Se ela tá falando assim, não, doutora, é que eu fui fazer exames admissionais. Opa, admissionais para qual cargo? Só que Nada é por acaso. eu reparei nessa prova que eles soltaram parece que não tem mais coisa na descrição do caso clínico, que no dia tinha pouca coisa. É que depende muito da estação, depende muito das perguntas que você tem que fazer. Então, para cada caso, vai ter um comando, vai ter um roteiro. Neste caso em específico, você tinha que prestar atenção nos exames admissionais. Por exemplo, a gente teve estações anteriores aonde chegava, por exemplo, o acidente da lagarta. O que que a paciente simulada falava? Olha, doutor, eu estava no quintal, né, podando árvores. Poxa, ela não precisava falar isso para dizer que estava com queimação no braço. Mas a banca já quer te dar um insight do cenário para te abrir justamente isso que a gente fala, que é a linha de raciocínio, a malícia. Você fala, pera, por que que você está me perguntando isso? E aí sim, isso está vinculado a você perguntar, tá, mas você estava passando algum produto, caiu algum produto no seu braço, você viu algum bicho, algum inseto, e aí ela lançava a mão da foto da lagarta. O mesmo caso se repete no acidente escorpiônico em pediatria. A mãe chegava dizendo que o filho lá estava berrando de dor no pé, né? E ele estava brincando junto a tijolos. Veja, por que que ela fala que estava brincando junto a tijolos? Então, o treinar a escutativa, o que a gente fala como um dos tripés da nossa metodologia, é justamente você ouvir estes detalhes do paciente simulado. Se você não ouve, você não consegue entender o que a banca quer que você investigue.
Porque não vai estar lá, né? Olha, investigue porque se teve algum. Não, ela está te dizendo que ele estava numa situação junto a tijolos, que você fala assim, junto a tijolos, o que que poderia ter acontecido? Deixa eu pensar. E esse deixa eu pensar é o que a gente tem que treinar. Porque na hora do nervosismo é aquilo que a gente fala. A gente acaba querendo algo que seja mais fácil, né? Aí eu vou perguntar se essa criança tá com dor, se ela bateu em algum lugar, né? Se ela se cortou. Mas eu não faço vínculo ao inseto se eu não prestar atenção aos tijolos. Você faz Entendem? escutativa de ouvir o ator votar o que ele falou como pergunta, né? O meu problema, Exatamente. na verdade, foi fazer o ator soltar o roteiro pra fazer isso, entendeu? Exatamente. E aí tem alguns macetes, né? Tem algumas coisas que realmente a gente tem que treinar para entender um pouco essa linha. É desafiador, Will. Não é uma coisa que, mesmo lá no esqueleto, se você ia perguntar pá, 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 ele não ia responder, né? Porque tem esse macetezinho. Por isso que essa prova 2025.2, ela colocou muita gente em desafio porque não soube fazer esse vínculo, sabe? Não foi só você não que teve essa dificuldade, mas a gente precisa treinar a escutativa. Precisa. Isso é um ponto Eu tenho só fundamental. uma dúvida também. Eu vi que quando você solta esqueleto, às vezes você solta bloco de pergunta, mesmo tendo o roteiro do ator, o ator fala que não consta porque praticamente ele não ouviu, mas ele não pede pra você repetir, né? Tem ator que faz isso, Olha, né? muito Beth, interessante. Oi? licença, é o Luiz, licença um pouquinho que eu vou precisar sair. Eu só queria tirar uma dúvida. Claro, querido. É o seguinte, o plano com você individual, eu tenho acesso a uma plataforma para realizar esses checklists? Como que Sim. funciona? Todos os alunos BRED têm acesso à nossa plataforma Simulaí. Todos. Já está incluído no Aham, nosso curso, tá? E certo. aí, para você conhecer melhor, existem datas agendadas com o nosso staff, que eles agendam contigo o onboarding dessa plataforma para você conhecer e ver a usabilidade mesmo. Então, Uhum, todos os nossos casos ali são réplicas do INEP e você tem ali todo uma maneira de você fazer estação, onde a tarefa fica fixa para você conseguir aplicar nossa metodologia no treinamento de checklists, tá? Mas certo. todos os nossos cursos dão direito, sim, à plataforma de treinamento de checklist. Então, no caso, a orientação seria, eu faria com você uma vez na semana, 50 minutos, e depois eu teria um colega bem próximo para fazer esses treinos como ator, e eu sendo ator, e depois sendo médico, Isso, isso que isso. é... Isso, existem as pessoas que, todo mundo que tem acesso à plataforma vai fazer parte de um grupo. E neste Uhum. grupo você agenda. Então você pode Ah, falar, tá certo. gente, olha, eu preciso treinar a hora tal, tal, tal. Quem pode? E aí vocês fazem esse agendamento, tá? Tem isso. Uhum. E aí, quem não conseguir um colega para treinar e quiser, por exemplo, só contratar pacientes simulados, nós temos os nossos pacientes simulados que vão só fazer a função de paciente simulado, tá? Tá. Então, Uhum. isso é para evitar que vocês contratem recém-aprovados que vão querer dar pitaco, né? Vão querer dar, olha, eu acho que você deveria fazer assim. Ninguém ali é especialista para fazer isso, então a gente não recomenda, tá? E eu vejo Mas, que tem algumas plataformas que aí a gente, por exemplo, vai contratar e o método é diferente do teu. Então é aquela coisa é, robotizada. Cumprimentou, perguntou profissão, então a gente vai se desvirtuar totalmente do que é o vai, teu raciocínio, vai, né? exatamente. Por isso é que a gente acrescentou a nossa plataforma nos pacotes dos cursos, para já Uhum, blindar vocês disso e já facilitar a vida de vocês nesse sentido, tá bom? uhum. E última dúvida, no intensivo, eu tenho acesso à sua mentoria ou não? Não, a minha mentoria ela Tá, não está vinculada a nenhum outro curso por conta da minha agenda, né? certo. Então eu não Uhum, consigo atender todo mundo. Então, como a gente está com a prova muito pertinho, eu tenho poucas vagas, tá, da mentoria individual que já está aberta para quem quiser. Então, por isso que hoje eu fiz questão uhum. de falar um pouquinho dela, mas ela é separada dos outros cursos, tá? Tá ok. Obrigado, tá, pela sua Imagina, querido, disponibilidade. imagina. Qualquer dúvida pode me chamar ali no Tá privado, ok, tá? Sem problema tá nenhum, ok. tá Bom final de bom? semana. Para você também. Obrigada, meu bem. E o Will, você tinha mais algumas dúvidas para perguntar? Pode perguntar, querido. Na verdade, era só isso mesmo que eu fiquei na dúvida. Tá, então tá bom. Deixa eu ver Mas se tem. obrigado por esclarecer. Imagina, querida. Qual que se lembrar de mais alguma coisa, pode me chamar no privado também. Vamos lá, que eu acho que tem algumas dúvidas aqui no chat. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Beth, você me escuta? Oi, escuto sim, Jaqueline. Pode Oi, falar. bom dia, quase uma boa tarde. Tudo bem?
Eu tinha uma das minhas dúvidas está no chat, mas o Luiz ele fez a pergunta para você, então acabou que sanou a minha dúvida. Aí agora eu queria só saber o valor da mentoria, porque eu tenho que sair agora e eu vou ficar sem conexão com vocês. Tá, posso te passar no WhatsApp? Porque aí tem os valores das parcelas e eu tenho medo de me confundir aqui, porque eu ainda não decorei. Pode ser? Te passo ali no Pode, WhatsApp para você? Aí eu sim, passo pode. para ali. Tá, eu passo Eu por ali. só Pode tenho deixar. rede agora, provavelmente eu só vou ter rede agora no final da tarde. Tá bom, tá bom. Eu mando para você, tá? Pode deixar. Tá Ah, eu bom? também quero que me mande, Beth. Mando. Eu mando para todo mundo que eu Tá bom. convidei para participar. Eu já mando ali direitinho os valores, tá bom? Para vocês terem, conseguir aí entender o investimento de todos os cursos, fica mais fácil de vocês pensarem, tá bem? Então, deixa eu só ver ali se tem mais alguma outra dúvida que eu. Beth, não sei se você falou no começo da reunião, porque entrei um pouco atrasado, mas sobre aquela especulação da prova vir a ser apenas em um único dia. Sim, foi aquilo que a gente falou no comecinho, né? Que é realmente uma especulação, não dá para a gente saber se vai continuar sendo um dia ou 2 dias, mas eu acho que vocês. Acho não. Não se preocupem com isso. Foi o que eu falei para todo mundo. Se preocupem em aprender a estrutura da prova. Se ela foi em um dia ou em 2 dias, ela não vai mudar essa estrutura mesmo acontecendo na multimídia, né? Ter tarefa e o checklist está vinculado à tarefa, isso não vai mudar, tá bom? Então não gastem energia com isso, não, tá? A mentoria a gente vai começar no dia 22 agora de junho. Então, a gente está organizando os pacotes, as datas direitinho, mas no dia 22 a gente já começa, tá bem? Algo mais? Me confesso se estiver errada, posso contratar consulado presencial, mentorias, isso. Isso mesmo. A gente tem o seguinte: a mentoria individual, a gente tem a mentoria comigo em até 30 pessoas, e a gente tem o curso online, que é um número ilimitado de pessoas. Além do presencial, que são 4 dias presenciais que acontecem na nossa unidade no Rio de Janeiro. Na verdade, não é na nossa sede está em reforma, mas são com os nossos especialistas que são todos do Rio, tá bom? E lembrando, né, Beth, que quem comprar o presencial, ele ganha já o online e a plataforma de checklists até o mês, o final da prova. Então, se você comprar o presencial, você já vai estar com o pacote completo. Se você comprar o presencial com a mentoria da Beth individual ou em grupo, você vai estar com o melhor pacote que você pode ter. Tá. Outra coisa importante, a Bianca perguntou assim: se a pessoa começar depois do dia 22, ela perde os dias da mentoria, mesmo que seja individual? Olha só, a mentoria individual é uma data minha e do meu mentorado. A gente marca na melhor disponibilidade dos dois, então nunca vai perder. A mentoria com o grupo de 30 pessoas já está agendada para começar no dia 27, que vão ser encontros aos sábados, são 5 encontros de 100 minutos. Aí não tem como, porque a gente não consegue repor, tá bom? Então, quem quiser a mentoria em grupo, precisa se decidir antes do dia 27 para a gente conseguir montar o grupo. Existe um número mínimo do grupo para poder fazer sentido e todo mundo participar, que aí ou eu ou o Paulo podemos passar para você direitinho, tá bom? Mas é a única diferença. Então, a mentoria em grupo, se você entrar depois, infelizmente, não tem como repor os encontros anteriores. A mentoria individual é uma data minha e do meu mentorado. E a gente marca aí dentro da disponibilidade de cada um que for melhor, tá? A mentoria individual oferece a plataforma e mais o módulo fundamental e o checklist. Exatamente a mesma coisa que tem no curso online. Ok? A gente vai passar os valores, tá, Will? Eu peço para o Paulo depois compartilhar com vocês os valores também do grupo. Mas para quem eu mandei o convite, eu vou mandar todos os valores separadinhos para vocês não ficarem na dúvida. Ó, a doutora perguntou aqui, foi o Will, acho que perguntou. Mentoria em grupo, tal, tem o preço que está no site ou alguma promoção? É o preço que está no site, ele está atualizado já. Ah, Então tem já? Ah, já, tá. já. Tá, Então já tem os entendi. preços lá, tanto da mentoria em grupo como a individual, tá? Ah, entendi. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, até a Jaqueline que saiu, também ia sair, né, Jaqueline? Dá para olhar lá, então. Dá para olhar Eu já passei. direto no site, tá? Não precisa esperar eu passar, então. Acho que fica até mais fácil
de vocês olharem no site os valores que tem ali, tá bom? Passei o site aqui para vocês Ah, aqui no. perfeito, perfeito. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Estou super à disposição para tirar outras dúvidas. Eu espero que eu tenha esclarecido o que é a estrutura da prova e como é a visão da BRED em como a gente domina essa prova, tá? Recomendo imensamente que vocês vão até o site do INEP, dá mais uma olhada na prova. Olhem o nosso Insta, né? Acompanhem e se blindem de qualquer informação que não faça sentido, tá? Qualquer dúvida, eu e o Paulo estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal, né? 2 horas se passaram e Olha, foi nem muito legal. Quando percebi. eles participam é muito, muito legal. Muito legal. É verdade, foi maravilhoso, tá, gente? Muito obrigada, viu, pela participação de todos e um bom final de semana aí para vocês, tá bom? Abraço, pessoal. Até Até mais. Tchau, mais. Tchau, tchau. Paula. Até